Saudações, eu sou Evandro, sou licenciando em Matemática pelo IFC, Instituto Federal Catarinense, Campo Sombrio, e estou aqui para resolver algumas questões do Enem. Questão 143, prova amarela, ano de 2016. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o nível de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Ou seja, depois do mês 6, lá no mês 7, mês 8, ainda vai ser uma reta. Nas condições dadas, qual que é o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Então, olha só, está perguntando o tempo mínimo depois do 6º mês. Então, quanto tempo depois do mês 6, esse nível de reservatório vai bater aqui no 0. Aqui, né, nessa linha horizontal seria 5%, então a gente poderia imaginar que seria um pouquinho aqui embaixo, né? Se é uma tendência linear, então o nível ele pode ser modelado como uma reta. Uma reta é uma função do tipo ax mais b. Nesse caso, o x é o período dado, o mês, e f de x, o nível do reservatório naquele período dado. Lembrando que o a e o b são dois números reais que a gente vai ter que definir para encontrar essa reta. Como a gente tem duas medições que a gente pode ver bem, olha só aqui, quando eu calculei f de 1 no período aqui de mês 1, o nível do reservatório eu consigo ver que ele é bem em cima do 30%. Ou seja, né, se a gente pega o x da função aqui, substitui por 1, então a gente vai ter que a vezes 1 mais b igual a 0,3. Esse 0,3, para lembrar, é a forma numérica do 30%. 30% é a mesma coisa que 0,3. Outro ponto para a gente montar essa reta, além do período 1, eu utilizei o período 6, porque no período 6 eu consigo ver que o nível do reservatório fica bem em cima do 10%. Então, o f calculado no mês 6 é igual ao coeficiente a vezes 6, mais o valor de b, que tem que ser 10%, que é igual a 0,1. Nisso a gente tem duas equações e duas variáveis, que seria, a princípio, suficiente para a gente achar os coeficientes a e b, e aí depois tentar achar o zero dessa função. Para resolver essa questão, eu peguei a segunda equação e subtraí com a primeira. Eu peguei f de 6 e tirei f de 1. f de 6 menos f de 1 tem que ser igual a vezes 6 mais b menos a mais b, porque a vezes 1 é a mesma coisa que a, então a1 vezes 1 mais b é a mesma coisa que a mais b. Lembrando, né, que eu estou pegando a equação de baixo menos a de cima, então eu tenho que pegar 0,1 menos 0,3, como mostra aqui, e não na ordem contrária. Esse menos, em relação a esse termo a mais b, ele vai trocar o sinal de todo mundo. Então, o sinal desse a não aparece, é porque é mais. Menos, ou um número positivo, vai virar menos aquele mesmo número. Então, menos o a vai virar menos a. Menos o mais b vai virar menos b. E o resto só copiei aqui para baixo. 0,1 menos 0,3 igual menos 0,2. Aqui eu posso fazer uma simplificação também, porque eu tenho mais b e menos b. Então, eu estou somando um valor e eu vou tirar o mesmo valor. A mesma coisa que eu não fizer nada no final das contas. Então a gente vai ter o seguinte: 6a menos a é 5a, que esse menos 0,2 só repetir aqui. Eu quero encontrar só o valor do a. Então esse 5 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então a igual menos 0,2 dividido por 5, que é igual a menos 0,04. A gente achou o valor do a. Para a gente montar a nossa reta aqui, a gente precisa do valor do b também, que eu vou calcular agora. Então usando a primeira equação, porque eu acho ela mais simples, lembrando, né, que a função calculada em 1 é a vezes 1 mais b igual a 0,3, a vezes 1 é a mesma coisa que a mais b igual a 0,3. Então, o b, eu quero deixar ele isolado. O a, nesse lado da igualdade, ele está fazendo soma. Então, ele vai para o outro lado fazendo subtração. Então, b igual a 0,3 menos o a, como consta aqui, ó, b igual a 0,3 menos a, que é igual a 0,3 menos o menos 0,04. Então, esse menos com esse menos vai virar mais. 0,3 mais 0,04 igual a 0,34. Então, com isso, a gente achou o valor do a e do b. Agora, a gente vai querer descobrir em que período o nível do armazenamento é zero. Lembrando que o nível do armazenamento, a minha expressão é f de x. Então, eu vou ter que dizer que f de x igual a zero. Que eu tenho que descobrir que valor do x, toda a minha função vai dar igual a zero. Então, aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. Esse 0,34 nesse lado da igualdade está fazendo mais, vai para o outro lado fazendo menos. Esse menos 0,04 está multiplicando em relação ao x nesse lado da igualdade, então ele vem para cá dividindo. Então, vamos ter que x é igual a menos 0,34 dividido por menos 0,04, menos
dividido por menos é a mesma coisa que mais, então eu posso ignorar os sinais nessa divisão. Eu posso simplificar essa expressão, porque o número de cima e embaixo tem duas casas decimais, então é a mesma coisa que fazer 34 dividido por 4, que é a mesma coisa que 17 dividido por 2, que é igual a 8,5 meses. Ou seja, é no mês 8 e com 2 semanas que o nível do reservatório vai ser 0. Mas a questão não estava perguntando quando que isso ia ser 0. Estava perguntando quanto tempo depois dos 6 meses. Quanto tempo depois dos 6 meses o reservatório chegaria no nível 0. Bem, para chegar no nível 0 teria que ser 8,5 meses. Então a gente tem que descobrir quanto tempo depois dos 6 meses tem para chegar no 8,5. Então a gente pega 8,5, subtrair com 6, que é igual a 2,5 meses, ou 2 meses e meio. Resposta certa é o item A, que vai falar 2 meses e meio.